da lista de gravitação que vocês pediram. Eu achei que iam pedir MCU ou força centrípeta, mas foram direto para gravitação, que em teoria é um conteúdo muito fácil, a teoria é muito tranquila e tem pouquíssimas fórmulas. Eu coloquei as fórmulas aqui se alguém quiser anotar. Isso daqui é de força gravitacional entre dois planetas, isso aqui é uma constante, a massa de um dos planetas, a massa de outro planeta e a distância entre os planetas. Isso daqui seria a lei dos períodos, né? Planetas percorrem órbitas iguais em tempos iguais. A lei das áreas, né? A lei dos períodos, aqui período quadrado tá para distância ao quadrado, enfim. E essa outra é uma dedução da fórmula da gravidade em algum planeta que surge igualando a força gravitacional com o peso. São fórmulas tranquilas e é difícil cair algum exercício relacionado a isso, mas eu vou resolver aqui. Bom, há um aqui. Sobre as leis de Kepler. As leis de Kepler falam que a órbita de um planeta é elíptica, elipse é esse movimento, é essa forma que tem aqui, tá? E a elipse ela tem dois focos, é um objeto matemático bem definido, assim, mas eu não vou entrar nisso. A velocidade de um planeta é maior no periélio. Sim, é verdade, tá? Eu vou roubar essa figura do outro exercício para demonstrar isso, tá? Periélio, esse aqui, periélio, é quando ele está mais perto e hélio do Sol, tá? Então, quando ele está mais perto do Sol, a Terra ele faz, digamos que, eu vou dizer que isso daqui é o Sol e essa aqui é a Terra, tá? A Terra, ela faz esse movimento aqui, ó. Quando ela chega mais perto do Sol, ela faz um movimento mais rápido, tá? Aqui ela vem bem devagar, acelera e vem rápido. Devagar, acelera e vem rápido. Então, quando ela está mais perto do Sol, a velocidade do planeta é maior. Os planetas movem-se em órbitas circulares. Não, tá? Eles vão se mover em órbitas elípticas. O período orbital de um planeta aumenta com o raio médio de sua órbita. Sim, quanto mais longe ele estiver do Sol, né, quanto maior for o raio, maior vai ser o período, tá? Os planetas movem-se em órbitas elípticas estando o Sol em um dos focos. Sim, verdade. E a velocidade de um planeta é maior no afélio. Não, a gente acabou de dizer que ela é maior no periélio. Então, acertas aqui, 1, 3 e 4, resposta à letra C. Aqui a 2, um satélite artificial em uma órbita geoestacionária, em torno da Terra tem um período de órbita de 24 horas. Para outro satélite artificial, cujo período de órbita em torno da Terra é de 48 horas, o raio de sua órbita sendo RG, o raio da órbita geoestacionária, é igual a. Tá, então, o que a gente pode usar aqui? A gente pode usar, eu acredito que é a lei dos períodos lá em cima, tá? O que ela diz? Que o período de 1 ao quadrado sobre a distância ao cubo é igual ao período de 2 ao quadrado sobre a distância de 2 ao cubo, tá? Nesse caso, você tem o período da Terra e a distância da Terra, e o período aqui do satélite e a distância do satélite. Qual é o período da Terra? O período da Terra é 24 horas ao quadrado. Para a distância da Terra, a distância da Terra seria o raio da Terra ao cubo, tá? E daí aqui você vai ter... Não, calma lá, deixa eu ver o que ele falou. Um satélite artificial tem uma órbita geoestacionária em torno da Terra, um período de 24 horas. Sim, né? O período, se ele é geoestacionário, é igual ao da Terra. Para outro satélite artificial, cujo período de órbita em torno da Terra é de 48 horas, o raio de sua órbita sendo RG, o raio da órbita geoestacionária. Então, na realidade, aqui você tem o raio do satélite geoestacionário, né? Aqui você vai ter o período do outro ao quadrado, dividido por quanto? Pelo raio dele ao cubo, tá bom? Então, como que vai ficar isso? Vai ficar o raio dele ao cubo vezes 24 ao quadrado igual a 48 ao quadrado vezes o raio geo ao cubo, tá bom? O que eu vou fazer? 24 ao quadrado dá 576. Quer dizer, na verdade, vamos fazer isso diferente, tá?
24 ao quadrado é 24 vezes 24. E 48 ao quadrado é igual a 48 vezes 48. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente simplificar isso daqui, né? 24 com 48 dá 2, 24 com 48 dá 2. Se você pegar essas paradas aqui, vai ficar 4, tá bom? Então, o que é isso? Esse raio vai ser a raiz cúbica disso daqui. Se eu fizer a raiz cúbica disso daqui, esse 3 com esse 3 para o raio geoestacionário vai se cancelar. Isso vai ficar simplesmente raio geo, ele vai sair da raiz cúbica de 4. 4 elevado a 1, isso é a mesma coisa que 4 elevado a 1 terço. Beleza? Então a resposta seria aqui, letra D. Essa é um pouquinho mais trabalhosa, tá bom? Tá, então, próxima. A 3, aparentemente teórica também, né? Você tem esses dois satélites, o SA órbita elíptica, o SB uma órbita circular. Os módulos da força gravitacional entre o satélite SA e o planeta P, e entre o satélite SB e o planeta P, são constantes. Não são constantes se você levar em conta o satélite SA. O SB sim, porque a distância dele entre o planeta P é sempre constante, né? Mas essa distância aqui, ela varia. Essa distância, por exemplo, ela é muito menor do que essa distância. Então, como a força gravitacional ali em cima, ó, ela depende da distância, essa força para o planeta SA não vai ser constante, portanto, a 1 está errado. 2. A energia potencial gravitacional entre o satélite SA e SB é variável. Sim, tá? Sim, porque a gente vai ter isso daqui dependendo da distância, né? Então, na iminência, é como se um satélite fosse cair para o outro, né? Se essas distâncias, elas variam, por exemplo, vamos dizer que o satélite SB, ele está aqui e o satélite SA, ele está aqui, tá? Essa energia potencial gravitacional aqui, ela é diferente da energia gravitacional entre esses satélites aqui, por conta da distância entre eles, tá bom? Então ela é sim variável, tá certo? Energia cinética e velocidade angular são constantes para ambos os satélites. Não, né, pessoal? Pensando no satélite SB, sim, tá bom? Porque a distância dele de volta, ela é igual. Então a força é constante, então a aceleração que ele tem, a velocidade angular é igual. Agora, se a gente pensa para esse satélite SA, a energia dele cinética não é constante, porque a energia cinética é igual a mv² sobre 2. E se essa velocidade ela varia, aumenta, diminui, por exemplo, quando ela está mais perto aqui do planeta, a velocidade dela aumenta, então a energia cinética dela não pode ser constante. Portanto, só a 2 verdadeira, resposta letra B. Aqui na 4, as características dos sistemas astronômicos. Sistemas dos gregos, a Terra, os planetas e o Sol. A Terra, os planetas e o Sol. As Terra, os planetas, o Sol e as estrelas estavam incrustadas em esferas que giravam em torno da Lua. Não, tá? Isso daqui nunca apareceu. Ptolomeu supunha que a Terra se encontrava no centro do universo e os planetas moviam em círculos cujos centros giravam em torno da Terra. Sim, tá? O Ptolomeu ele propunha um modelo que a gente chama de geocêntrico, em que você tem a Terra no centro e os outros planetas girando em torno dela. Inclusive, quando você tem essa teoria, tinha um pessoal que olhava e falava, mas se essa órbita aqui é circular, tipo, tinha uma galera que observava e falava, o modelo do Ptolomeu fala que esse planeta tinha que estar aqui, mas na verdade ele estava aqui. E daí o Ptolomeu ele foi propondo várias outras ideias em que você tinha um ponto adicional com um outro círculo e você tinha o planeta orbitando esse ponto imaginário aqui, enfim. Era uns rolo absurdo, mas realmente o Ptolomeu ele falava que a Terra estava no centro do universo, modelo geocêntrico, e os outros planetas giravam ao redor dela.
A 2 é verdadeira. 3. Copérnico defendia a ideia de que o Sol estava em repouso no centro do sistema e que os planetas, inclusive a Terra, giravam em torno dele em órbitas circulares. Sim, é exatamente isso, tá? E o Copérnico ele defendia essa ideia das órbitas circulares, que só veio a cair por terra com o Kepler, que falava das órbitas elípticas, então isso aqui tá certo. Kepler defendia a ideia de que os planetas giravam em torno do Sol, sim, descrevendo trajetórias elípticas, e o Sol estava situado em um dos focos dessas elipses. Verdade. Então, nesse caso, a 2, a 3 e a 4 certas. Vamos lá para 5, tá? Nesse ano comemoram-se, foda-se. Ele deu o raio e a massa desses satélites. E ele está perguntando lá, suponha que as órbitas de satélites ao redor de Júpiter sejam circulares, porque daí a gente consegue calcular a força, né? Se você tem uma elipse e você tem algo nessa elipse, você teria como calcular a distância média, porque a força é igual a Gm1m2 sobre d ao quadrado. Você teria como calcular a distância ao quadrado, e isso eu só vi aparecer em prova da Unicamp, FUVEST, enfim, que seria a distância do afélio mais a distância do periélio dividido por 2, uma média entre essas distâncias ali, do periélio e do afélio, sobre 2. Isso seria essa distância aqui. Só que como ela é uma órbita circular, as duas distâncias são iguais, se você dividir elas por 2, vai ser a mesma distância, né? Enfim, e com base nas informações, assinale a alternativa correta, tá bom? Então, a força de atração entre Júpiter e Ganímedes é maior do que entre Júpiter e Io. Tá. Se você pegar entre Júpiter e Ganímedes, a gente tem que ver que essa força, ela depende do quê? Ela depende do quadrado do raio, né? E da massa. Então, olha aqui. A gente não precisa fazer conta nenhuma aqui, tá? Desconsidera essa constante porque ela é sempre igual. Desconsidera a massa de um dos planetas, que é Júpiter, e ela sempre é constante. Você tem uma massa e uma distância, tá bom? Quanto maior for a massa, maior é a força. E quanto maior a distância, menor é a força. Só que observa que essa distância aqui está ao quadrado. Então, se isso daqui aumenta, isso daqui cai, por exemplo, se isso aqui aumenta 2 vezes, isso daqui cai 4 vezes, porque ela está ao quadrado, tá? Então, a força de atração entre Júpiter e Ganímedes é maior do que entre Júpiter e Io. Cara, olha o raio de Ganímedes, que é 10, e a massa. E agora olha o raio daqui. Cara, o raio, a distância aqui, ela é muito menor, 2,5 vezes menor, tá? Então, a força de atração seria muito maior entre Io e Ganímedes, tá? Então, a A está errada. Quanto maior a massa de um satélite, maior será seu período. Não, o período não tem nada a ver com a massa, tá bom? Sim, com a distância. A circunferência descrita pelo satélite é 4 vezes maior do que a circunferência descrita por Europa. Ó, Calisto e Europa. Então, vamos dar uma olhada aqui. Se você tem Calisto, o raio dela é o quê? 20. E Europa, o raio dela é 6. Então, a circunferência é 4 vezes maior. O que é a circunferência? O comprimento da circunferência é igual a 2πr. Então, para um comprimento ser 4 vezes maior, o raio dela teria que obedecer essa mesma condição. Então, a C também está errada. A maior velocidade angular é a do satélite Calisto, por apresentar maior período orbital. Cadê? Maior período... de fato, ele vai apresentar um maior período, mas ele não vai ter a maior velocidade angular, né? Ele vai ter a menor velocidade angular, justamente por esse maior período orbital. E dali, o período orbital de Europa é aproximadamente o dobro do período orbital de Io. Período orbital de Europa, 6, aproximadamente o dobro do período orbital de Io. A gente teria que fazer essa conta, porque a gente tem que o período de 1 ao quadrado sobre a distância dela ao cubo é igual ao período do 2 ao quadrado sobre a distância dela ao cubo. Então, a gente teria que calcular
esse período para esse cara aqui e aqui o período de Europa e ver se um é o dobro do período do outro, tá? Eu não vou fazer essa conta, porque eu sei que a resposta é a letra I, a gente já eliminou todas as outras alternativas, mas vocês podem fazer essa conta se vocês quiserem depois. A 6, tá, ele fala ali das fases da Lua, você tem a Lua, uma certa atração ali, uma força gravitacional exercida pela Terra, vamos ver as alternativas, tá? As marés de maior amplitude ocorrem próximos das situações de lua nova ou lua cheia, quando as forças atrativas devido ao Sol e à Lua se reforçam mutuamente. Sim, é verdade, tá? Quando você tem, por exemplo, essa lua nova ou lua cheia, pensando que o Sol está aqui, essas forças elas aumentam, né? Você tem essa força puxando para cá meio que duplamente, vamos pensar assim, tá? Então isso daqui é verdadeiro. A influência da Lua é maior do que a do Sol, pois embora sua massa seja muito menor do que a do Sol, esse fato é compensado pela menor distância à Terra. Isso aqui também é verdade. Ué. Ele tá querendo a incorreta. Tá bom. A maré cheia é vista por um observador quando a Lua passa por cima dele ou quando a Lua passa por baixo dele. Sim, é verdade, né? Você teria os dois casos ali de lua nova e lua cheia. As massas de água que estão mais próximas da Lua ou do Sol sofrem atração maior do que as massas de água que estão mais afastadas. Sim, claro, né? Quanto menor for a distância... Ou não, peraí, deixa eu ver. As massas de água que estão mais próximas sofrem atração maior do que as massas de água que estão mais afastadas. Não, devido à rotação, não. Eu acho que isso daqui está errado, tá? As marés alta e baixa sucedem-se em intervalos de aproximadamente 6 horas. Isso daqui também é verdade. Deixa eu só achar o que tem de errado nessa D aqui, tá? As massas de água que estão mais próximas da Lua ou do Sol sofrem atração maior do que as massas de água que estão mais afastadas. Devido à rotação da Terra. Eu diria que não, tá? Eu diria que não. Se você vai ver essa figura aqui, né? Tanto essas massas que estão aqui, ó, mais distantes da Lua e do Sol, quanto as massas que estão aqui, ó, mais próximas da Lua e do Sol, elas têm a mesma atração. Então essa D estaria errada, tá? Vamos lá na 7. Na figura a seguir, o sul-africano flutua a bordo da Estação Espacial Internacional, que se encontra em órbita baixa. Tá. Sobre Mark, é correto afirmar que ele tem a mesma aceleração da Estação Espacial Internacional? Sim. Né? Ele não tem peso nessa órbita? Ele tem peso. Né? Ele tem peso. Peso é massa vezes a gravidade. E você tem gravidade na Estação Internacional. Tá? Ó, peso igual a massa vezes gravidade. Tem muita gente que acha que a gravidade é zero, mas não é. É porque todas as coisas, em teoria, elas estão caindo ao mesmo tempo, né? Então você tem essa sensação de que a gravidade é zero, porque a sua normal é zero, enfim. Mas a gravidade lá não é zero, você tem uma gravidade lá sim, tá? Tem o poder da levitação, é sacanagem, né? Eu marcaria isso numa prova, eu acho. Tem o poder da levitação, é muito bom. Permanece flutuando devido à inércia. Não, ele não permanece flutuando devido à inércia. Tem velocidade menor do que a estação espacial. Não, se ele tivesse velocidade menor do que a estação espacial, ia ter alguma coisa muito errada ali, né? Então, a letra A aqui. Essa questão é bem ridícula, né? A 8. A aceleração da gravidade na superfície do planeta Marte é aproximadamente de 4 metros por segundo. Calcule a altura da superfície da Terra, que deve estar uma pessoa com massa de 100 kg para ter o mesmo peso que teria na superfície de Marte. Tá, então, na superfície de Marte, tá, o peso de uma pessoa é dado pela massa vezes a gravidade. Então, o peso em Marte dessa pessoa teria que ser a massa, 100, vezes a gravidade, 4. Então, o peso dessa pessoa em Marte seria de quanto?
seria de 400 newtons, tá bom? Vou apagar isso daqui e deixar essa informação guardada, tá bom? Por quê? Porque o que ele quer? Ele quer saber a altura da superfície da Terra que uma pessoa deve estar para ela ter o mesmo peso que teria na superfície de Marte. Então você quer que a gravidade, no fundo, seja 4, certo? Para essa gravidade, porque a massa do cara não vai mudar, né? Você quer que essa gravidade seja 4. E a gente pode deduzir uma equação em que a força gravitacional é igual ao quê? É igual ao peso, tá bom? Essa força gravitacional é igual ao peso. Apesar de que... Peraí, deixa eu pensar. Porque se essa força gravitacional é igual ao peso, Gm1, m2 por d ao quadrado é igual a mg. E simplificando essas massas aqui, você tem que a gravidade é igual a constante gravitacional vezes a massa sobre d ao quadrado, né? Só que agora, o problema é que a gente não tem esse g aqui, tá? Então, deixa eu pensar como que a gente teria que fazer isso daqui. E eu acho que a gente vai ter que ver aqui alguma... Deixa eu pensar, talvez alguma coisa mais teórica. A gravidade na Terra, ela é de mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado, né? E ela vai diminuindo de acordo com a distância, porque você tem aqui a sua Terra, você tem uma pessoa aqui na superfície da Terra, ela está sujeita a essa força. Se você aumenta muito mais essa distância, aqui você tem um raio, aqui você tem um raio, mais uma certa distância. Essa gravidade ela vai diminuindo, né? Que é a força que o centro da Terra faz em você, né? Tá, vou tentar desenvolver alguma coisa, porque eu não peguei mais ou menos como que eu vou fazer. Eu sei que G é igual a Gm por R ao quadrado, né? D quadrado, tanto faz. Eu sei também que... Deixa eu pensar. Se eu tentar isolar alguma coisa aqui, posso dizer que Gm é igual a G vezes D ao quadrado e que G vezes M é igual a gravidade, que é 4, vezes a distância. Só que é uma distância que eu vou chamar de, sei lá, R mais H, tá? Vou chamar isso daqui de R mais H ao quadrado, tá? Então, se eu pegar... Deixa eu apagar esse desenho aqui, apagar isso daqui. Se eu penso que a constante não varia, e a massa da Terra também não, daria para eu dizer que, então, Gm igual a Gr quadrado. Então, posso pensar o quê? Que isso daqui seria 10r ao quadrado. Ah, tá, entendi. Igual a 4 vezes r mais h ao quadrado. Tá bom. Então agora eu posso tirar a raiz dos dois lados, né? Se eu tirar essa raiz dos dois lados, vai ficar como? R raiz de 10 igual a 2 vezes r mais h. Tá. Então, fazendo isso daqui, vai ficar r raiz de 10 igual a 2r mais 2h. Só que daí aqui você precisaria dos valores do raio da Terra, né? Eu sei esse valor de cabeça meio que por acaso, que é 6,4 vezes 10 a 6. Eu acredito que esse tipo de valor ele deva dar na capa da prova, né? Eu acho que ele deve dar na capa da prova. E raiz de 10, que é, sei lá, mais ou menos 3,2. Isso tem que ser igual a 6,4 vezes 10 a 6. Peraí, deixa eu jogar isso daqui mais pra cá. Vezes 2.
mais 2 vezes a altura, que é justamente o que eu quero descobrir, né? Então aqui, cara, vai ficar como? Vai ficar aqui 6,4 vezes 10. Peraí, deixa eu resolver aqui, né? Se eu multiplicar isso daqui por 2, vai ficar 12,8 vezes 10 a 6. E deixa eu pensar o que mais dá pra fazer pra simplificar isso daqui. Eu acho que não tem muito que a gente possa fazer, né? Eu teria que multiplicar esses dois números aqui, joga aquilo lá pra lá subtraindo e divide por 2, né? Eu poderia dividir todos os termos por 2 agora, né? Eu já chego tudo em função desse cara. Então, vou dividir todo mundo por 2 aqui. Se eu divido isso daqui por 2, isso daqui por 2, isso daqui vai dar mais ou menos 3,2. Aqui, dividindo por 2, vai dar 6,4. Aqui, dividindo por 2, eu chego exatamente em H, né? Então, aqui vai ficar como? Vai ficar 3,2 vezes... 3,2 ao quadrado vezes 10 a 6, menos quanto? Menos 6,4 vezes 10 a 6. Isso tudo vai ser igual a H. Então, aqui nesse caso... Puta, eu tenho que abrir tudo isso ainda, né? Que merda. Vamos ver. 3,2 ao quadrado, 3,2 vezes 3,2, seria a mesma coisa de 32 vezes 32, 1024. Vai dar quanto? Vai dar 10, seria 10,24, né? Menos 6,4, quanto que vai dar isso? Aproximadamente 3,6 vezes 10 a 6, tá? Assim, é uma questão bem difícil, bem ridícula, e eu acredito que ele tenha que dar os valores, né? Provavelmente ele deve ter dado ou a constante, e daí daria para fazer a conta, ou o raio da Terra, porque senão eu não vejo nenhum outro jeito de fazer essa conta, tá bom? A 9. A descoberta dos planetas extrasolares tem sido anunciada com certa frequência por meio de comunicação, tá? Você tem um planeta com o triplo da massa e o dobro do diâmetro da Terra. Considerando a aceleração da gravidade na superfície da Terra como g, assinale a alternativa correta para a aceleração na superfície do planeta em termos de g da Terra. Então, o que é g? G vai ser g vezes a massa da Terra sobre o quê? Sobre o raio da Terra ao quadrado. Aquela equação que a gente já tinha deduzido ali antes, né? Então, isso aqui é a gravidade da Terra. Deixa isso daqui separado, ele chamou de g, tá? E você tem uma parada lá que tem o triplo da massa da Terra e o dobro do diâmetro da Terra. Tá? Então, pensa assim, a gravidade nesse planeta vai ser o quê? Vai ser dada por g vezes. E o que a gente tem lá? Se é o triplo da massa da Terra, a gente tem 3mt dividido por quê? Por diâmetro quadrado. Se ela tem o dobro do diâmetro, 2d quadrado, ela vai ter 4d quadrado, certo? Porque seria 2 vezes o d ao quadrado, né? 4d quadrado. Então agora, observa que se você deixar isso aqui de um outro jeito, ó, a gravidade do planeta vai ser o quê? Vai ser gmt sobre d ao quadrado vezes 3 quartos, tá bom? O que eu peguei? Eu peguei esse termo aqui, eu só coloquei ele para o lado, né? A ordem dos fatores não altera. Só para deixar um pouco mais claro que gmt sobre d quadrado é o quê? Gmt sobre d quadrado é justamente a gravidade da Terra. Então, eu posso substituir isso daqui por g. E então chegar que a gravidade do planeta é igual a 3 quartos de g. Letra A. Beleza? As leis sobre o movimento dos planetas, tá? A lei de Kepler. Vamos lá. Questão teórica bem tranquila, né? Constante gravitacional na Si pode ser expressa em metro cúbico segundo a menos 2, quilograma a menos 1. Não faço ideia. Tenho que ver. O que é constante gravitacional? Eu sei que a força é igual a quê? É igual a Gm1 M2 sobre D ao quadrado. Então, o que eu posso fazer? Posso jogar esse D quadrado para lá, multiplicando, e esse M1 M2 para cá, dividindo. E eu vou chegar
o que é o G, tá? Então, o que é um G? O G vai ser a distância ao quadrado. Isso é o quê? Isso é metro, tá? Metro ao quadrado, vezes o quê? O que é força, tá? Eu vou deixar isso daqui, tá? Força é o quê? É massa vezes a aceleração, certo? Isso dividido por massa 1, massa 2. Só que o que é distância? A distância você pode dar em metro. Então, eu vou usar metro quadrado. A massa você tem quilograma. M1 você também tem quilograma. M2 você também tem quilograma, tá? E aceleração é o quê? É metro sobre segundo ao quadrado. Então, se eu simplificar esse quilograma com esse quilograma, o que eu vou chegar? Eu vou chegar em metro cúbico sobre quilograma segundo ao quadrado. E se eu escrevo isso em multiplicação, metro cúbico, o que está embaixo eu posso jogar para cima negativo, né? Então, quilograma menos 1, segundo a menos 2, tá bom? Exatamente o que ele deu aqui pra gente, beleza? A força resultante sobre um satélite geoestacionária é nula. Não, nunca, tá? Qualquer coisa que você vai ter órbita circular, você sempre vai ter uma força aponta para o centro, que é a força resultante centrípeta, tá bom? Então, muito cuidado com essa força resultante aqui. Você sempre tem força resultante, mesmo que ele seja geoestacionário, pá, você sempre vai ter uma força resultante centrípeta apontando para o centro. Em todo tipo de MCU, MCUV, enfim. Então, a 1 está correta, você pode eliminar essa daqui, e a 2 ela está errada, você pode eliminar essa daqui. Sobra pra gente ou a B ou a C, né? Então a gente fica, a 4 está certa, né, por eliminação, a gente fica pela 3. Usando os dados de um satélite que se encontra em uma órbita de raio aproximadamente igual a 6 vezes o raio da Terra, possível obter o período de um outro satélite artificial que se encontra em uma órbita de raio igual a 2 vezes o raio da Terra. Cara, eu não preciso fazer essa conta, né? Mas sim, você pode obter o período pelas leis, né? O período ao quadrado sobre a distância ao cubo igual a período ao quadrado sobre distância ao cubo, tá bom? Não precisa fazer essa conta, é possível você obter, tá bom? Então a gente fica aqui com a letra B. A 4, um satélite artificial encontra-se em uma órbita de raio igual a 3 vezes o raio da Terra. A aceleração da gravidade na posição onde se encontra o satélite é menor do que a aceleração na superfície da Terra. Cara, óbvio, né? Você tem esse planeta aqui, se você tiver um satélite a uma distância muito maior do que por exemplo, a superfície, a gravidade vai ser muito menor, porque a gravidade, mais uma vez, ela depende da distância ao quadrado. Então, se essa distância aumenta, essa gravidade diminui. Beleza? A 11 aqui, tá? Em uma história de ficção científica, um astronauta ao descer no planeta Argus de diâmetro igual a 1/4 do diâmetro da Terra, então vou escrever aqui, diâmetro de Argus é igual a 1/4 do diâmetro da Terra, verifica que o módulo do peso é o dobro do que seria na Terra. Então, o que é peso? O peso é igual a massa vezes gravidade. Então, se o peso é o dobro, a gravidade, claro, a massa se mantém constante, ela é uma propriedade inerte do corpo, a gravidade ela também tem que ter 2 vezes, tá? Então, a gravidade em Argus, ela é igual a 2 vezes a gravidade na Terra. Concluímos que a massa do planeta Argus a gente pode usar aquelas relações de gravidade, né? O que é a gravidade na Terra? A gravidade na Terra é G, massa da Terra, sobre o que seria o diâmetro ao quadrado da Terra, tá? E o que seria a gravidade no planeta Argus? Seria a constante vezes a massa do planeta. Ele deu a massa? Ele não deu a massa, né? Ah, não, ele quer a massa. Ele quer a massa, tá? Então, a massa do planeta Argus pela distância ao quadrado. Só que o que é d ao quadrado? O d é simplesmente 1/4 do d na Terra, né? Então, vamos substituir aqui por 1/4 de d na Terra ao quadrado. O que é isso? Seria 1 sobre 16d ao quadrado, tá bom? E a gravidade na Terra, a gravidade em Argus é 2 vezes a gravidade na Terra, certo? Então, o que eu posso concluir?
que a massa do planeta Argos é o quê? Cara, a massa desse planeta, eu posso colocar uma em função da outra. E daí vai ser bem tranquilo de achar. Esse 16 que está aqui, eu vou jogar ele para cima aqui, multiplicando. Eu vou simplificar ele com isso daqui, tá bom? Então, 8 e GT, tá? Então, se eu isolar aqui tranquilamente, o que eu chego? Que a gravidade na Terra, a gente já achou ali, pá. Eu posso simplificar isso e dizer o quê? Que essa massa... Putz, eu consigo fazer isso de cabeça, mas... é 1/8, né? Eu posso colocar uma em função da outra. Eu posso dizer que GT é igual a GT, então GMT sobre D ao quadrado é igual a GMA vezes 8 sobre D ao quadrado, né? Simplifico isso, simplifico isso, simplifico isso, simplifico isso. Jogo esse 8 para lá dividindo. MA é igual a massa da Terra sobre 8. Então, 1/8 da massa da Terra. Beleza? Eu simplesmente igualei, né? Gravidade da Terra é igual a gravidade da Terra. Então, eu igualei essas duas coisas. Beleza? E agora a última questão de todas. E desculpa por estar indo meio rápido, mas é que eu tô meio sem tempo. O movimento planetário começou a ser compreendido matematicamente com Kepler, descreveu as 3 leis, daí veio Newton, Kepler, tá. Assinale a alternativa entre as seguintes que não está de acordo com as ideias de Kepler ou Newton. A força gravitacional entre os corpos é sempre atrativa. Sim, verdade, a força gravitacional ela é sempre atrativa. Você tem 2 corpos, eles têm uma força de atração entre eles. As trajetórias dos planetas são elipses, sim, tendo o Sol como um de seus focos, sim. O quadrado do período orbital de um planeta é proporcional ao cubo da distância média ao Sol. Sim, verdade. A força gravitacional entre duas partículas é diretamente proporcional ao produto de suas massas. Verdade. É inversamente proporcional ao cubo da distância entre elas? Não, né? Ela é inversamente proporcional ao quadrado, não ao cubo da distância entre elas. Essa aqui está incorreta. Ao longo de uma órbita, a velocidade do planeta quando ele está mais próximo do Sol no periélio é maior do que quando ele está mais longe dele no afélio. Isso daqui também é verdade. Beleza? Então esses aí são os gabaritos. Algumas questões, a maioria das questões quando cai alguma coisa de gravitação, elas realmente são alguma coisa um pouco mais teórica. Até essas questões que tem conta, elas são mais qualitativas do que conta de verdade, sabe? De você pegar os números e ficar mexendo, ele dá a constante lá gravitacional, 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes a massa, que é um negócio, tipo, estrondoso, 6 vezes 10 a 24, você precisa ficar mexendo com esses números. A grande maioria das questões, ela vai pedir para vocês essas coisas mais teóricas, assim. E mesmo que quando você tem conta, você vai ter umas contas mais qualitativas. Que nem a gente tem aqui, ó, por exemplo, na questão 11, que nem a gente tem na questão... Vamos ver. Ó, na questão 9 da UFPR, Não, essa questão 8 tá bem zoada, tá? Eu esqueceria essa questão aqui. A menos que eu não tenha entendido algum outro jeito de fazer. Mas ó, a maioria das questões, quando cai conta, coisas mais qualitativas e não tão quantitativas assim. De modo geral, é mais você entender as teorias, entender as 3 leis de Kepler, a lei das órbitas, dos períodos e das áreas, né? Saber que as órbitas são elípticas, que os planetas eles varrem áreas iguais em tempos iguais, saber que o quadrado dos períodos está proporcional ao cubo da distância, tá? E saber essas fórmulas aqui, principalmente, a discussão mais qualitativa delas, né? Então, aumentou a distância, você vai diminuir a sua força. Aumentou a distância, você vai diminuir a sua gravidade e assim por diante. Beleza? Então é isso. Se precisarem de mais alguma coisa, mandem mensagem aí.